todos. Hoje nós vamos falar sobre a lei do trabalho. E sobre essa lei nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na terceira parte, no terceiro capítulo. E na questão 675, Kardec questiona os imortais. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? E os espíritos respondem não. O espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. E sobre essa lei de Deus, Jesus deu o seu ensinamento. Quando nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, porque é para eles o reino de Deus. É interessante que antes de Jesus, o trabalho era considerado algo indigno, desprezível. Somente as pessoas que não trabalhavam e viviam às custas dos que trabalhavam eram pessoas consideradas sábias, dotadas de faculdades excepcionais, privilegiadas, segundo elas mesmas se consideravam. E aquele que trabalhava, ele era chamado de pobre de espírito, porque ele necessitava trabalhar para viver. E Jesus usa essa expressão, que na época era comum, para falar sobre o trabalho. Então, ele diz que bem-aventurados os pobres de espírito, porque é para eles o reino de Deus. Muitos, quando leem essa bem-aventurança, entendem que Jesus está falando dos humildes, que os pobres de espíritos são os humildes. Tem uma certa razão, porque, na verdade, o objetivo é conquistar a humildade. E essa humildade vai levar ao reino de Deus. Só que ninguém nasce humilde. Isso é uma conquista pessoal, é uma conquista do espírito imortal. Vamos pegar alguns exemplos. Chico Xavier era uma pessoa humilde. Irmã Dulce era uma pessoa humilde. Madre Teresa de Calcutá também era uma pessoa humilde. Eles nasceram assim humildes nesta encarnação. Mas a conquista dessa humildade, eles a fizeram em muitas outras existências anteriores. Deus não privilegia ninguém. Ele ama a todos os seus filhos, mas as conquistas de cada um dos seus filhos são conquistas e patrimônios individuais. O Chico Xavier, quando foi criado por Deus há centenas de mil anos atrás, ele não era humilde, ele era simples e ignorante, como todos os filhos de Deus são criados, simples e ignorantes. Mas através das reencarnações, das vidas, da pluralidade das existências, ele foi conquistando virtudes e uma delas a humildade. Os espíritos dizem que a humildade ela é um trabalho árduo e exige dedicação. E eles dão 3 perspectivas para se conquistar a humildade. E uma delas é interessante que uma das perspectivas de se conquistar a humildade é a autoconfiança. É você desenvolver autoconfiança. É interessante, né? Porque muitas pessoas pensam que a pessoa autoconfiante é presunçosa. Pode ser em alguns casos, né? Mas a espiritualidade vê que a conquista da autoconfiança é uma característica do humilde. E
como conquistar essa autoconfiança? Primeiro, essa autoconfiança. Primeiro, é você ter confiança em Deus, né? Você ter confiança em Deus do tipo assim, se a piscina estiver vazia e ele mandar você pular, pula, porque antes de você cair no solo, ele enche d'água. Tem que ter autoconfiança. A confiança em Deus vai nos levar a termos confiança em nós mesmos. Outro ponto que nos ajuda a desenvolvermos a autoconfiança é a prece. É a prece, mas é interessante que a gente percebe que muitas pessoas fazem a prece não numa conversa com Deus, mas numa conversa com quem está escutando. Quer dizer, a pessoa que faz a prece, ela faz a prece para os ouvintes. E a nossa prece sempre deve ser direcionada para Deus, para Jesus. É uma conversa que a gente tem que ter, mesmo quando a gente faz uma prece de âmbito coletivo. Não é uma conversa para quem está nos ouvindo, mas uma conversa que nós elevamos o nosso pensamento a Deus e conversamos com Ele em nome de todos os presentes. É interessante observar isso. E então a confiança em Deus, a prece, né, e isso nos auxilia a irmos desenvolvendo essa autoconfiança em nós, né? Uma outra característica que a espiritualidade nos fala é o relacionamento interpessoal positivo. Isso exige uma vigilância da nossa parte, né? Porque uma relação interpessoal positiva, ela não absorve críticas, julgamentos, pensamentos negativos, uma conversa sempre num âmbito positivo, elevado, exige de nós uma vigilância. Então, e Jesus dizia: orai e vigiai. Então, uma outra característica para se desenvolver essa relação interpessoal positiva é, dentro de todos os círculos sociais que nós convivemos, nós mantermos um padrão, mesmo quando a conversa de outrem se dirija para a crítica, para a maledicência, para o desânimo, nós não devemos entrar nesse padrão. Procurar é um trabalho, conquistar a humildade é um trabalho difícil, né? É, eu estou tentando, acho que há milhões de anos e ainda não consegui. Então, é um trabalho. A gente tem que lutar para conquistar essa virtude, para alcançar o reino de Deus dentro de nós mesmos. E a terceira perspectiva que os espíritos falam sobre se conquistar a humildade é realizar um trabalho em benefício ao próximo sem interesse algum. Olha que interessante. Nós fazermos um trabalho em benefício ao do próximo sem nós termos interesse algum. Aí nós vamos considerar o seguinte: se eu faço um trabalho em benefício da minha neta, eu tenho interesse, né? Porque eu já desenvolvi ah, o amor que eu tenho por ela. Se eu faço um trabalho em benefício da minha esposa, poxa, já existe uma comunhão de sentimentos, né? Mas fazer um trabalho em benefício do próximo, que eu não tenho relação, ou que a minha relação é assim superficial, já exige uma dedicação, né? Então, é interessante, eu queria trazer esse assunto de se conquistar a humildade através dessas três perspectivas que os espíritos falam, é, no âmbito do espiritismo. Porque nós que
desenvolvemos a mediunidade, você tem que ter autoconfiança para lidar com mentes inteligentes, invisíveis e nem sempre de elevada expressão. Dentro de uma casa espírita, o assunto sempre é de uma relação interpessoal positiva. E o trabalho que é feito em benefício das pessoas que frequentam, e muitas delas a gente conhece assim mais superficialmente, alcança um benefício para a pessoa. Então, você trabalhar no movimento espírita como um médium, um colaborador, na verdade é um treinamento para o desenvolvimento da humildade. Olha que maravilha. Essa questão do pobres de espírito, como eu estava falando, na época de Jesus, eles eram chamados, aquelas pessoas que trabalhavam, de pobres de espírito. Na verdade, o corpo social daquela época era assim: a mente, o cérebro do corpo social era aquelas pessoas ricas, bem dotadas financeiramente, de poder político, e os membros do corpo social, os braços, as pernas, eram feitas pelos trabalhadores, pelos operários, pelos pobres. E aí Jesus usa então essa analogia de trabalhador pobre de espírito para dizer que bem-aventurados são os pobres de espírito, que herdarão o céu. Essa é a relação do ensinamento da lei de trabalho, e toda ocupação útil é trabalho, como os espíritos responderam para Allan Kardec. Boa noite a todos, muita paz.